Muito bem, meus caros e minhas caras, muito boa tarde. Boa tarde. Estou vendo aqui pela lista aqui no nosso chat, né? A participação da Camila. Então, boa tarde, Camila. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Luíse. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Vitória. E boa tarde para a turma da DD, né? Temos aqui o usuário, é a turma da DD. Então, boa tarde para toda a turma aí também, tá? Muito obrigado pela presença, pelo interesse de vocês. E, desde já, eu quero deixar vocês à vontade e até pedir um favor, né? Se vocês notarem que há algum problema na transmissão do áudio, do vídeo, qualquer coisa que vocês percebam como anormal, procurem me avisar, tá? Eu agradeço. Eu gostaria, para começar, de perguntar aqui a Camila, o Gabriel, só para ter uma ideia, vocês são alunos de publicidade, de letras, jornalismo, se vocês puderem ir colocando aqui no chat para eu ter uma ideia. A Gabriele de publicidade, a Camila está em letras, a Gabriela de publicidade, Leonardo também, a turma da DD é todo mundo de publicidade, muito bem, o Luiz também, muito bem, tá? Bem, este é um webinar que é para toda a comunidade do CCL, né? Não é específico para este ou aquele curso. Eu vou falar de algo que interessa de igual forma, né? Jornalismo, publicidade e letras, né? E, né, eu, como um não muito bom anfitrião, acabei esquecendo de me apresentar também, né? Eu sou o professor Marcelo Lopes, eu sou do CCL, evidentemente, mas eu sou do curso de jornalismo, né? Jornalismo é o curso onde eu estou lotado, mas também já dei aula para o curso de letras, já dei aula para o curso de publicidade. Aliás, esse semestre estou novamente dando aula para o curso de publicidade, justamente nas disciplinas de empreendedorismo, porque eu sou professor do curso de jornalismo e sou também professor do núcleo de educação empreendedora. A esse núcleo estão ligadas as disciplinas que estão aí presentes em todos os cursos do Mackenzie: princípios de empreendedorismo, projetos empreendedores. Então, no caso nosso aqui no CCL, geralmente é quinto, sexto semestre, então quem não fez essas disciplinas vai passar por elas. E nesse mundo, né, da educação empreendedora e da pesquisa também, né, pesquisa ligada à inovação, existe uma certa estrutura dentro do Mackenzie, e dentro dessa estrutura existem as representações de inovação e empreendedorismo. Cada unidade do Mackenzie, cada centro, cada faculdade tem o seu representante de inovação e empreendedorismo. E eu sou o representante de inovação e empreendedorismo do CCL. Então, nós formamos, né, os diversos representantes de cada unidade, formamos um conselho, né, um conselho que trabalha junto com a Coordenadoria de Inovação e Tecnologias, que é quem está patrocinando, né, quem está dando todo o apoio operacional hoje aqui na figura da Esther, a quem eu agradeço o apoio aqui com a ferramenta, né? Então, a Coordenadoria de Inovação e Tecnologias, coordenada pela professora Veridiana Rotondaro, professora da Escola de Engenharia, ela é a coordenadora de Inovação e Tecnologias, e os representantes atuam ali junto com ela como conselheiros, vamos dizer assim, representando todas as unidades do Mackenzie. E essa coordenadoria ela está ligada à pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa. Enfim, é dentro desse contexto que eu estou trabalhando aqui com vocês. O nosso tema hoje tem ligação com o seguinte: como vocês devem estar sabendo, nós estamos em um período na universidade, né, de prazo aberto para a inscrição de projetos de pesquisa por parte dos alunos. São chamadas pesquisas de iniciação. E existem duas modalidades, né? A iniciação científica, todo mundo conhece, já ouviu falar de alguma forma de iniciação científica.
E também tem aí, poucas pessoas conhecem, iniciação tecnológica e inovativa. E o nosso webinar de hoje é para falar especificamente da inovação tecnológica e inovativa. E o tipo de pesquisa que a gente trabalha nessa modalidade, que é a pesquisa aplicada, tá bom? Então, eu vou falar aqui de algumas características desse tipo de pesquisa, de algumas ideias que podem ser trabalhadas nesse tipo de pesquisa também. Vou passar também pela estrutura, né, de como é que estrutura um projeto, como é que faz um projeto para ser submetido ao edital de iniciação tecnológica, e também ficarei aqui aberto à disposição para responder quaisquer perguntas da parte de vocês, tá? Eu vou colocar, então, uma apresentação aqui, de slides, e só vou alertar o seguinte: enquanto eu estiver com a apresentação de slides, eu vou ficar com a tela cheia, né? E aí eu não vou conseguir ver o chat. Então, se vocês, eu não sei se vocês têm acesso a, de repente, poder falar, né? Se comunicar comigo de viva voz, mas se puderem seria interessante, porque enquanto eu estiver rodando a apresentação, infelizmente eu não consigo ver, né? Não consigo ver o chat. Deixa eu só abrir essa apresentação numa segunda tela aqui para eu não me atrapalhar com os slides. Muito bem, eu vou compartilhar aqui a tela cheia. Vamos lá. Vou jogar aqui. Muito bem. Bem, nesse momento, como eu disse, eu não estou, né, vendo o chat. Então, sou o professor Marcelo, representante de Inovação e Empreendedorismo do CCL, e proponho aqui hoje este tema, né? Pesquisa aplicada. Por que fazer? Eu coloco já essa pergunta no título para ser bem provocativo. Primeira coisa, né? Por que fazer uma pesquisa ainda na graduação? Isso pode te abrir uma série de portas dentro da faculdade e fora também. Eu falo isso de causa de conhecimento próprio, porque eu, quando graduando, eu fiz iniciação, eu fiz pesquisa, no caso, iniciação científica, à época, tive bolsa, inclusive, do CNPq, e isso acabou, na altura eu não imaginava, mas isso acabou abrindo muitas portas, né, na minha carreira, nos anos que se seguiram, fora da academia, dentro da academia também. Foi um passo importante depois, por exemplo, para entrar, né, passar no processo seletivo de uma pós-graduação, né? Então, foi importante. A gente já tem, vamos dizer assim, mais intimidade com essa questão da pesquisa. Também porque a gente, quando decide pesquisar, geralmente a gente faz em cima de um tema que seja do nosso interesse, que seja do nosso agrado. Às vezes a gente tem, né, todo um envolvimento especial com esse tema, e isso nos torna um pouco mais especialistas em alguma área do conhecimento, em alguma habilidade, né, alguma expertise, e isso também pode render frutos muito interessantes na carreira. Então, esses são motivos, vamos dizer assim, a longo prazo. Tem questões mais práticas e mais imediatas também que podem ser de interesse de vocês, né? A começar pelas chamadas horas complementares que todo estudante tem que coletar ao longo do seu curso. E lá vocês têm as horas acadêmicas, as horas culturais e as horas científicas. Dizem que as horas científicas são as mais difíceis de serem obtidas, são as mais raras, mas o melhor caminho para obter horas científicas é justamente participar de um projeto de pesquisa. Então, quando você submete um projeto de iniciação, seja iniciação científica, seja iniciação tecnológica, depende do regulamento de cada curso, mas geralmente você tem ali um crédito por estar participando de um processo, sendo aprovado. Depois, é claro, né, você passa nesse processo, né, por edital, e aí você tem o tempo de desenvolvimento da pesquisa, que é geralmente 1 ano. E aí você termina a pesquisa. Por terminar a pesquisa, você tem, né, mais um crédito de horas complementares, aliás, um crédito bem poupudo, né, praticamente
mais da metade da sua dívida com horas complementares se paga com isso. E talvez pague totalmente, porque quando você termina um projeto, obrigatoriamente e quase que automaticamente, você tem algo pronto para ser publicado, e você tem que publicar os resultados. Pode publicar fora do Mackenzie, mas sempre tem um espaço para publicar dentro do Mackenzie. E quando você publica um resultado da sua pesquisa, você ganha mais outro crédito de horas complementares. Então, tem esse aspecto, vamos dizer, mais pragmático, que eu sei que é do interesse de todo mundo. Mas a principal motivação, eu acho que tem que ser aquilo que nos atrai na direção de aprofundarmos o conhecimento a respeito de alguma coisa que nos envolve, que a gente se sente engajado com. Isso é realmente aquilo que nos traz um senso de recompensa, vamos dizer assim, maior, né? Então, acho que essa é a principal motivação. Agora, dentro desse mundo da pesquisa, existem tipos de pesquisa diferentes, e aqui eu vou propor a questão da pesquisa aplicada, né? Existem outros tipos de pesquisa que não a pesquisa aplicada, mas eu vou colocar neste webinar por que escolher a pesquisa aplicada. Tá? Vamos falar dessas características que para alguns de vocês podem soar até como vantagens, dependendo do perfil de vocês. Talvez vocês já tenham uma ideia até de algum tema, de alguma coisa que vocês gostariam de fazer, talvez não saibam que isso se encaixaria bem ou até melhor em uma pesquisa aplicada, e agora então vocês vão poder descobrir. Eu vou começar então dando aqui algumas ideias, né? Porque geralmente quando o aluno chega, né, entra em contato com o professor orientador, porque a gente precisa sempre de um professor orientador, né? Geralmente, mesmo no TCC acontece muito isso. O estudante chega e fala, olha, a gente tem uma ideia assim do que gostaria de fazer, mas não uma ideia muito bem acabada. E às vezes o aluno chega e fala, professor, eu gostaria muito de pesquisar, mas eu não sei o quê, né? Tá sem ideia. Então, se você está sem ideia, eu vou dar aqui alguns exemplos que talvez até encaixe com algum desejo que você tenha aí de tema. E vocês vão ver, pela forma como eu vou colocando os temas a seguir, como que ele vai chamar, né? Ele vai pedir uma pesquisa aplicada para trabalhar o tema. Porque eu já vou dar aqui na forma de pergunta, né? Uma pergunta-problema. Pesquisa aplicada, ela é focada muito em como fazer. Basicamente, existe pesquisa teórica e pesquisa aplicada. Né? A pesquisa teórica, como diz o próprio nome, é teórica. A pesquisa aplicada, eu não quero fazer essa distinção tosca entre uma é teórica, outra é prática. Mas a pesquisa aplicada, ela vai um pouco além da teoria no sentido, vamos aplicar essa teoria em algo concreto, né? É fazer. E a pergunta-problema que se coloca num projeto desse é como fazer. Então, vou dar aqui alguns exemplos, né, para ajudar vocês aí a terem boas ideias. Exemplos que cabem tanto para... Eu vou dar exemplos aqui que podem ser interessantes para alunos de letras, para alunos de jornalismo, para alunos de publicidade. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, já deixando claro, não faltam temas e não faltam oportunidades, tá? Vamos lá. Como levar material didático digital para crianças de baixa renda? Por exemplo, essa é uma pergunta que a gente podia fazer, que pode gerar um interesse de pesquisa, de eu criar, pode ser um produto, um serviço, um processo, enfim, uma forma, né, de fazer com que eu tenha, então, uma resolução para um problema. Veja que está colocado já, o tema já está colocado aqui numa forma de problema de uma maneira muito objetiva. Como levar material didático digital para crianças de baixa renda? Isso é uma pergunta bem plausível, né? Então, poderia ter um projeto de pesquisa para desenvolver isso aqui, para dar uma resposta para isso aqui. Outro exemplo, como construir sites informativos mais acessíveis? Acessíveis aqui no sentido de acessibilidade mesmo, né? A pessoas que têm alguma necessidade, né? Algum problema de visão, de fala, enfim, acessibilidade no sentido amplo, gente. Como construir sites informativos mais acessíveis?
Essa é uma pergunta também, é um problema que a gente pode localizar, né, na realidade concreta da vida das pessoas, da sociedade, que a gente poderia tentar pesquisar buscando uma resposta para isso aqui. Uma resposta de algo concreto, que pudesse ajudar a resolver o problema. Como dirigir publicidade digital respeitando a privacidade das pessoas? Então, a gente sabe que, por exemplo, a publicidade digital hoje vive um momento mais crítico porque ela usa muito, né, dos dados que são coletados, às vezes, muito indiscriminadamente. Os dados são coletados nas redes, né, os dados das pessoas, e é crescente a preocupação das pessoas com a privacidade, né, com a proteção dos seus dados. Mais recentemente, tivemos a ter no Brasil a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. Existe todo um movimento que é global, né, de defesa, de um ativismo em defesa da privacidade. E isso vai colocar um desafio para a publicidade, ela vai ter que resolver. Então, como dirigir publicidade digital respeitando a privacidade das pessoas? Essa é uma pergunta também que poderia gerar uma pesquisa. Como fazer um aplicativo para uma cobertura eleitoral centrada nas demandas da população e que previna as fake news? Essa é uma demanda bem propícia para este ano, que é um ano eleitoral, né? Que a gente está antevendo que vai ser um ano tenso, né? E possivelmente vai circular muita contra-informação, principalmente nas mídias sociais. Muita fake news, muita desinformação, né? Por outro lado, uma eleição presidencial, né, como pela qual a gente vai passar esse ano, é um momento crucial na nossa história, muito importante, né? E como é que a gente poderia, então, fazer uma cobertura eleitoral, né, por meio de um aplicativo, por exemplo, centrada nas demandas da população e justamente de uma forma que ajude a prevenir as fake news? Então, esse é um problema bem concreto. Como usar as mídias sociais para engajar mulheres em situação de vulnerabilidade por meio de uma rede colaborativa de aqui está, desculpa, eu escrevi sororidade, saiu sonoridade. É o corretor ortográfico, gente. Vou consertar esse slide. Então, é sororidade, né? Então, como usar mídias sociais, por exemplo, mídias sociais, para engajar mulheres ou grupos de mulheres em situações de vulnerabilidade por meio de uma rede colaborativa de sororidade. Então, é algo que a gente poderia pensar também. Como usar aplicativos de mensagem para levar material educacional a pessoas com conectividade precária à internet? Então, pensar aí no problema de populações que têm problemas sérios de conexão, conexões precárias, baixo acesso à tecnologia, como é que a gente pode levar algum material educacional por meio desses recursos, ainda que precários? É um problema para ser resolvido, né? Aliás, na pandemia, muitos professores, né, quem trabalha na área de educação, muitos professores, né, foram se virando aqui, foram inovando por conta própria, justamente usando muitas vezes aplicativos de mensagem para tentar levar algum material educacional para as crianças que estavam, né, no remoto, né, as escolas estavam fechadas. Mais ideias. Como aplicar a realidade virtual a narrativas literárias ou jornalísticas? A gente sabe que a realidade virtual está se falando muito dela, né? Mas como é que vamos aplicar isso na prática, na construção de uma narrativa, seja literária, seja jornalística, né? Como fazer um produto usando esse recurso? Mais ideias. Como oferecer educação financeira a pessoas de baixa renda e média na periferia de São Paulo? Veja, né? Pergunta sempre muito objetiva, assim, focando em algo muito concreto. Opa! De novo, outro item aqui. Como usar storytelling para construir uma comunicação empática com pessoas que têm ansiedade, depressão e afins? E por aí vai. Como construir fluxos noticiosos em uma comunidade
para prevenir o excesso de informação causador de superficialidade e incompreensão. Um problema bem posto, né, contemporaneamente, por exemplo, para o jornalismo. Como construir um canal de divulgação de atividades esportivas comunitárias amadoras ou semiprofissionais? Como usar a transmídia para falar de moda para corpos marginalizados? Enfim, são algumas sugestões que eu fui colocando aqui de uma maneira, não vou dizer aleatória, mas assim, observando mesmo a realidade. A gente vai chegando, vai observando a realidade, vai enxergando essas demandas, né? São demandas da sociedade e que elas podem ser trabalhadas justamente no nosso campo de atuação aqui, comunicação e letras, né? Se vocês repararem bem aqui, tudo envolve de alguma forma mídia, produção editorial, né? Estamos aqui falando de coisas que a gente pode usar a nossa expertise para trabalhar, né, nesses temas. Além desses, haveria dezenas, centenas, a gente poderia recombinar isso aqui. Reparem que tudo que aqui é recurso de mídia, né, transmídia, storytelling, site, aplicativo, eu apenas citei como exemplo, né? No lugar de aplicativo podia ser o site, no lugar do site podia ser a transmídia, no lugar da transmídia podia ser o storytelling. Eu podia usar aí também vários recursos para tratar diversos temas, diversas demandas sociais. Tá? Então, são apenas exemplos, tá, gente? Bem, qual que é o objetivo da pesquisa aplicada? Né? Partindo de uma pergunta dessas, que ela é ao mesmo tempo é o meu problema de pesquisa e já é o tema, tudo é o tema e o problema já na mesma frase, né? O objetivo é estudar soluções existentes, porque já existem coisas por aí, né? Geralmente, em pesquisa, a gente não começa do zero. É certo que, às vezes, existem inovações que são extremamente revolucionárias, né? Se diz até disruptivas, mas mesmo essas sempre se inspiram em algo que já existe, de alguma forma. Então, a gente sempre começa estudando o que existe, né, de solução, mas, de repente, o que existe não é suficiente, não é adequado para todo mundo, e a gente pode enxergar ali uma oportunidade e aí propor um produto, um serviço ou um processo viável, inovador, que ajude a resolver o problema aí colocado nessa pergunta de pesquisa, né, como nos exemplos que eu mostrei para vocês. Bem, nós temos, então, como eu disse, duas possibilidades para a iniciação em pesquisa. Nós temos a chamada iniciação tecnológica, né, e inovação, que atende pela sigla do PIBIT, que é o Programa de Bolsas de Inovação Tecnológica e Inovação, e tem a sua versão também PIVIT, que é o Programa de Voluntários, Programa de Iniciação Voluntária, porque nós temos as bolsas, temos um número X de bolsas, mas tem projetos que, de repente, podem ser feitos ainda que sem a bolsa, aí é no regime de voluntariado, aí é o PIVIT. E isso ocorre de uma maneira análoga à iniciação científica, que tem o PIBIC, né, essa sigla mais conhecida, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, com também o seu lado voluntário, né, que é o Programa Institucional, né, Voluntário de Iniciação Científica para aqueles projetos que não obtiveram bolsa. Então, é bastante parecido. Algumas diferenças. A iniciação tecnológica, ela lida basicamente com essa pesquisa aplicada e pesquisa inovativa, né? Atacando assim de frente um problema bem concreto. Enquanto que a iniciação científica, ela é mais voltada para o que a gente chama de pesquisa de base, uma pesquisa mais teórica, é mais de reflexão, tá? Essa é uma diferença, assim, bem grosso modo, né? Uma diferença básica. E aí você pensa, bem, eu quero pesquisar aonde que eu quero se encaixa melhor, numa pesquisa mais teórica ou eu quero, de repente, a partir... Não é que não tem nenhuma teoria, né? Mas não ficar só nisso, de pegar, fazer um estudo e propor uma solução para algum tipo de problema que esteja ao alcance aqui, né, da nossa área em comunicação e letras. Tá?
Então, a iniciação tecnológica tem esse caráter um pouco mais prático, né? Resolver um problema concreto na sociedade, enquanto que a iniciação científica é um caráter mais abstrato. Agora, ambos os programas, eles duram um ano, então os editais estão abertos agora, nesse momento, no mês de março, e haverá, né, a seleção dos projetos para a Bolsa, ou aqueles que forem aprovados e não obtiverem Bolsa podem ser tocados em frente na forma de voluntariado, mas o período da pesquisa propriamente dita vai ser de setembro deste ano até agosto do ano que vem. Então, são 12 meses. As bolsas são de R$ 400. Nós temos algumas bolsas que são ofertadas pelo CNPq, nós temos algumas bolsas que são ofertadas pelo MAC Pesquisa, que é uma agência de fomento do próprio Mackenzie, e algumas bolsas também ofertadas diretamente pelo Mackenzie, embora não pelo programa MAC Pesquisa. Tá? Então, os projetos aprovados, os melhores, né, os mais bem classificados, recebem bolsa, e aqueles que não estiverem, né, no topo da classificação, mas tiver, né, qualidade para serem aprovados, eles podem ser tocados em frente como em caráter voluntário. Tá? Eu não vou... O número exato de bolsas que nós temos este ano em PIBIT está em torno entre 30 e 40 bolsas no total. Tá? Geralmente, tem a relação candidato-bolsa, né? Ou seja, a concorrência pelas bolsas em PIBIT, ela é até uma concorrência menor neste momento, porque PIBIC as pessoas conhecem mais, né? Acaba tendo muito mais inscrição no PIBIC, e aí a concorrência é maior. E no PIBIT, pelo menos no atual fase, essa relação é um pouco mais favorável, né? Não tem tanta concorrência. De qualquer forma, tanto em um caso quanto em outro, precisa, né, de um professor orientador. Então, se você tem interesse nesse tipo de pesquisa e quer participar da iniciação na pesquisa, você precisa procurar um professor orientador. E aí não importa muito se você é de letras, de jornalismo ou de publicidade, todos os professores que são, tirando aqueles chamados professores aulistas, né, todos os professores que são de período integral ou de período parcial, chamados PPI e PPP, podem orientar. Inclusive, um professor de jornalismo pode orientar em publicidade, de publicidade pode orientar em letras, letras pode orientar no jornalismo, ou seja, existe no site do Mackenzie, aliás, né, no Moodle tem uma página do curso, né? E geralmente lá tem ali a lista dos orientadores, dos professores orientadores. Vocês vão ver que é uma tabela única com professores de letras, jornalismo e publicidade que são possíveis orientadores. Inclusive eu, então estou à disposição também para ser orientador. O que vocês precisam, evidentemente, é verificar que professor já tem, né, uma linha de pesquisa, um projeto de pesquisa que combine com aquilo que você está pretendendo, porque na hora da avaliação é importante que o projeto que está sendo submetido tenha uma relação já com a pesquisa do orientador, ok? Então, dúvidas, eu não sei exatamente que professor procurar, nós temos, eu estou aqui também para ajudar nisso, porque eu sou representante de inovação e empreendedorismo, então eu posso fazer, além de eu também ser orientador, eu posso fazer o meio de campo aí, de repente vendo que professores que poderiam ser mais adequados para cada tema, para cada projeto, e tem também o professor Roberto Gondo, que é o nosso coordenador de pesquisa no CCL, que pode dar essa orientação, e também o coordenador adjunto de pesquisa, que é o professor Patrício. O professor Gondo e o professor Patrício são da publicidade. Tá? Então, nós podemos ajudar nesse sentido. Dando sequência, um pouquinho falando sobre como é que desenvolve-se esse trabalho, né, de iniciação tecnológica, porque pode parecer para alguns que, nossa, isso deve ser, né, um bicho de 7 cabeças. Né? Nossa, propor uma inovação, propor um produto, mas eu vou ter que desenvolver esse produto completamente.
Não necessariamente, até porque este é um projeto de iniciação, né? Não podemos perder isso de vista, e é um prazo de 1 ano. Então, a gente aqui cobra algo compatível, né, com esse momento de vocês e com esse prazo, que é um prazo mais restrito. Tá? Claro que alguns avançam mais, outros menos, mas o que seria o mínimo que a gente teria que fazer? Então, vai aqui alguns exemplos. Eu estou colocando esse gráfico que a gente usa muito nas aulas de inovação, porque representa uma metodologia que a gente trabalha em projetos, que é a metodologia do Design Thinking. Talvez alguns de vocês, principalmente na publicidade, já tenham ouvido falar. Mas isso aqui não é também nenhum bicho de 7 cabeças. É apenas para ilustrar como é que a gente começa. Primeira coisa a fazer é estudar um público-alvo. Então, eu aqui dei várias questões, vários problemas. Reparem que em todos eles tinha um público-alvo associado, né? Crianças carentes da periferia, mulheres em situação de vulnerabilidade, pessoas que têm depressão, ansiedade e afins. Então, tinha sempre lá um público-alvo. Eu tenho que olhar para um público-alvo e tenho que encontrar uma demanda desse público-alvo. Uma demanda que tem a ver com a nossa expertise, né? Nós somos produtores de conteúdo, produtores editoriais, nós somos produtores de informação, de conhecimento. Então, uma demanda nessa área aí. Então, primeira coisa, estudar bem esse público-alvo, e esse é o momento que a gente chama de um momento de abrir a mente, estudar livremente o público-alvo, sem pensar ainda numa solução. Primeira coisa, então, vocês querem desenvolver um projeto de pesquisa, pensem primeiro no público. Que público, com qual público eu quero trabalhar? Vejam as possibilidades, tá? Vejam os diversos problemas que esse público enfrenta e que poderiam ser trabalhados pela gente. Então, certamente aí há várias possibilidades. Quando a gente pega um público-alvo, ele sempre traz várias possibilidades. E aí, depois que eu... Opa! O que aconteceu aqui? De novo aqui. Estudar o público-alvo. Sim, esse momento de abrir a mente, depois era para clicar aqui, muito bem. Porque depois que eu vi as várias possibilidades, os vários problemas que estão envolvidos com esse público, eu vou escolher um específico. As perguntas que eu dei de exemplo no começo, vejam que pegam bem especificamente, né, num problema só, né, um problema bem concreto. Então, define um problema. Depois de definir o problema, é hora de pensar, né, depois desse momento que é de definir, de focar, ou seja, veja que eu usei esses losangos aqui, né, porque ele tem esse primeiro momento que é de abrir para as diversas possibilidades, para depois definir alguma coisa mais específica. Então, tem esse primeiro movimento de definir o problema. Depois, um movimento parecido, só que para definir solução. Então, num primeiro momento, a gente vai pensar, criar soluções, porque todo problema pode ser resolvido por vários tipos de soluções diferentes. Então, vamos pensar que soluções que poderíamos dar. Esse é o novo momento, né, de abrir a mente, para depois verificar e escolher, vamos dizer assim, uma solução, aquela que nos parecer mais viável, aquela que nos parecer que é mais apropriada para trabalhar com o público, e aí a gente vai, não no projeto de pesquisa, tá? No projeto de pesquisa eu vou colocar apenas uma ideia do que poderia ser, de uma possibilidade ainda, porque é um projeto, mas depois, durante, se aprovado, né, do desenvolvimento da pesquisa propriamente dita, eu não vou precisar chegar num produto e num serviço totalmente acabado, mas se espera que, em algum nível, a gente consiga fazer um protótipo, o protótipo de uma solução. Protótipo é uma palavra que pode impressionar muito. Nossa, um protótipo é uma coisa muito difícil. Mas o protótipo pode ser uma coisa bastante esquemática. Um exemplo bem prático, bem simples para vocês entenderem. Se a minha solução passar pelo desenvolvimento de um aplicativo, isso não vai obrigar vocês a desenvolver o aplicativo de fato. Vocês podem falar assim, poxa, nós não somos programadores, mas vocês não precisam, nesse projeto de pesquisa, desenvolver de fato o aplicativo, mas de vocês idealizarem como é que ele seria. Por exemplo, fazer um projeto esquemático das telas, né, das telas principais, demonstrando como é que funcionaria.
Isso é um protótipo. Isso a gente faz no papel mesmo, né? Isso é um protótipo, e nesse nível de prototipação já é o suficiente para ter como resultado final aí uma pesquisa aplicada no nível de iniciação tecnológica. Tá? Então, eu estou falando do exemplo do aplicativo. Primeiro que muita gente gosta dessa coisa de aplicativos, né? Mas aqui no CCL, muitas vezes isso parece uma barreira. Poxa, não somos programadores, né? Mas fiquem tranquilos, você não precisa entender nada de programação. Você precisa entender de comunicação, você precisa entender de conteúdo, você precisa entender de narrativa, né? Tem a ver com precisa entender de produto editorial. Essa é a nossa praia, né? E é o suficiente aqui para a gente desenvolver um protótipo desse tipo. Então, quando a gente faz um protótipo de uma solução, a gente está naquele momento de fechamento, novamente, definindo, né, uma solução. Esse movimento aqui, ele poderia ter continuidade, né? Se você acaba indo mais rápido, talvez você consiga fazer uma segunda versão aprimorada do protótipo, ou até levar o resultado de um PIBIT para um outro lugar, por exemplo. Vou levar depois para o meu TCC mais adiante, para continuar o desenvolvimento disso, numa versão mais avançada. Ou posso até levar para um outro lugar, como, por exemplo, a incubadora do Mackenzie. O Mackenzie tem uma incubadora que recebe não só startups, mas também projetos sociais, né? Porque nem todo mundo está interessado em negócio, né? Em business, mas também pode ser um projeto social, pode ser também um projeto de aprimoramento para funcionar dentro de uma empresa que não startup, até dentro do próprio Mackenzie, por que não? Tá? Então, isso poderia, ou num segundo PIBIT, né? Pode fazer um e concorrer a um segundo no outro ano, né? Para continuar o desenvolvimento. Aí já vai no nível mais avançado. Ou levar, então, para um TCC, ou para a incubadora, ou para outros espaços que nós temos no Mackenzie. E aí a gente pega o protótipo e testa essa solução junto ao público-alvo. Novo momento de abrir a mente, tá? Novo momento. Eu testo, eu estudo o público-alvo, e aí o que vai acontecer? Eu vou ter um feedback desse público, eu vou poder aprimorar, né? Que é chegar, né, definir mais, de maneira mais refinada, né, esse problema, que depois eu vou avaliar novamente e que vai ser um novo momento de abertura e que depois vai me levar a um aprimoramento, né, talvez a um segundo, a um terceiro protótipo. E assim vai. Esse é um processo que segue e a gente vai tendo, quem sabe, alguma ideia que começa num PIBIT, num futuro vira até um produto, um serviço para valer, que vai estar aí sendo colocado na mão das pessoas, né, do público, ajudando de fato a resolver algum problema na sociedade. Tá? Então, protótipo, entendo como uma simulação do produto, serviço ou processo, ainda que em caráter esquemático, focando nas características essenciais do funcionamento. E não é nem que precisa funcionar, é demonstrar como funcionaria. Isso a gente pode mostrar até desenhando, por exemplo. Ok? Bem, um pouquinho aqui sobre a estrutura do projeto, que é semelhante à estrutura do projeto do PIBIC, mas tem algumas particularidades, ok? Quando você pega o edital, tanto do PIBIC quanto do PIBIT, isso está no site do Mackenzie, vou até passar depois aqui para vocês onde é que vocês encontram esse edital, para quem ainda não tem. Ele já lá descreve a estrutura, né, e explica o que é cada parte. Mas, enfim, apesar de ter aqui uma quantidade de itens que parece um pouquinho maior do que o PIBIC, eles são itens mais curtos, por outro lado. Tá? Então, esse projeto pode ser bastante objetivo. Então, começa, né, resumo. Então, a primeira coisa que a gente tem lá na abertura do projeto é um resumo, tá? Onde eu tenho que ter clareza e objetividade, né, e um poder de síntese para apresentar o projeto. Apresentar de uma maneira muito sumária, clara, objetiva. Esses números que vai aparecendo aí embaixo agora, entre chaves, é o peso, né, em notas de 0 a 10, o peso de cada item na avaliação do projeto. Então, esse aqui vale 0,25.
Mas assim, vale pouco, só 0,25. Não negligencie um resumo, porque às vezes na disputa lá de conseguir uma bolsa ou não, a diferença entre um candidato e outro é menos de 0,25. Então, imagina que um resumo bem feito pode parecer pouca coisa, mas um resumo bem feito aí pode ser aquela diferença que vai fazer para você conseguir a bolsa, né? Então, não negligencie nenhuma parte. Então, começamos com o resumo. Depois, objetivos, tá? Objetivos, formulação clara dos objetivos, geral e específico. Isso aqui qualquer pesquisa tem, né? Dizer qual que é o objetivo da pesquisa. E no nosso caso de pesquisa aplicada, o objetivo principal, né, o geral, é sempre resolver determinado problema. Basicamente, a pergunta os exemplos que eu dei no início aqui, né, a pergunta, qual que é o objetivo? Responder, escrever a mesma coisa, só que na forma mais afirmativa. Não colocar como pergunta, mas dizer, o nosso objetivo é resolver esse problema XYZ na realidade do público-alvo XYZ também. Tá? Então, esses são objetivos gerais. E o específico é, desmembrando um pouco, o que eu preciso fazer ao longo do processo para chegar lá e para cumprir esse objetivo específico. Eu tenho um outro item que é o cenário-problema. Então, quando eu me coloco naquele momento de olhar para um público-alvo, né, pesquisar informações iniciais desse público-alvo, saber qual que é o problema que essas pessoas vivem, eu tenho que conhecer um pouco do cenário. Como é que é o cotidiano dessas pessoas? Né? O que elas pensam? Né? Eu tenho que levantar dados. Alguns dados podem ser estatísticos, dados, né, da situação socioeconômica, cultural dessas pessoas, por exemplo, mas também focando como é que é a vida delas hoje e como que o problema se localiza nesse cenário. Então eu estou falando, por exemplo, crianças da periferia que têm acesso precário à tecnologia, porque geralmente a única coisa que tem em casa para acessar a internet, por exemplo, é um celular, às vezes é um celular, único celular para a família inteira, né? Durante o dia, o pai e a mãe trabalham e o celular, né, não fica na casa, então, às vezes, as crianças, se tiverem que estudar ou acessar alguma coisa educacional, só podem fazer de noite, não dá para acessar tudo, porque geralmente, por ser de baixa renda, acaba acessando só conteúdos gratuitos, e a gente sabe que várias operadoras de celular, né, colocam WhatsApp e Facebook gratuito. O acesso a isso não tem limite, né? Mas para acessar as outras coisas, consome um plano de dados. Enfim, esse é o cenário. Eu vou ter que me virar numa solução considerando esse cenário. Então, é uma descrição realmente, uma formulação clara e de relevância e relevante do cenário do problema. E esse é um item que tem um peso um pouquinho maior, 1,25. Então, ter clareza do cenário significa você demonstrar que você sabe onde você tem uma ideia, né, de onde você está, vamos dizer, se metendo, com o que você está lidando, né? Você tem consciência do problema que você está trabalhando. Estado da arte e da prática. Como eu disse, a gente nunca parte do zero, né? Sempre já existe alguma experiência, existe alguma coisa que está sendo feita, que pode não ser o suficiente, mas pode ser um ponto de partida. Então, estado da arte e da prática seria o equivalente, se fosse iniciação científica, lá chama referencial teórico. Aqui no nosso caso é estado da arte e da prática, onde eu vou verificar, né, nas soluções já existentes, mas também nas bibliografias, né, em conceitos que estão, né, conceitos fundamentais que estão no material bibliográfico, conceitos que sejam úteis para serem aplicados no projeto, né? Vamos ver o que se sabe a respeito hoje em relação à problemática que eu estou abordando. Então, esse é o estado da arte e da prática. Depois, o desafio tecnocientífico. Bem, resolver um problema, se propor a resolver um problema, é claramente um desafio que eu me coloco, né, para enfrentar. Então, eu tenho que ter isso claro, uma formulação clara dos desafios a serem superados pelo projeto.
tanto os desafios da pesquisa em si, né, o que eu, como pesquisador, eu vou ter que enfrentar para chegar em algum objetivo, né? Que objetivo? Aqueles que eu já propus, né, alguns itens aqui atrás, né, objetivo geral e específico. E também o desafio que coloca em função do cenário, né, onde vive o meu público-alvo. Né? Eles têm certas limitações. Um público sempre está limitado de alguma forma. Então, isso implica em superar alguns desafios. Quais seriam? De uma maneira clara e objetiva também, vamos listar ali alguns desafios. Quando eu falo listar, não vai colocar tudo em linguagem de PowerPoint, né? Um parágrafo, dois ali, né? Descrevendo isso de uma maneira bem objetiva. Depois eu tenho proposta de solução. Então, até aqui foi pensar no que é o problema e no que está relacionado ao problema. Aí eu venho com a minha proposta de solução. Ela pode mudar depois? Isso é importante dizer, né? Ela pode mudar depois, porque agora é fase projeto, é fazer um projeto. Projeto é sempre uma expectativa. Claro, uma expectativa que seja realista, diante daquilo que a gente conhece hoje. Mas é claro que toda pesquisa nos leva a conhecer coisas que a gente não conhecia antes. Então, no meio do trajeto, pode acontecer, isso é discutido, né, durante, não do projeto, né, durante já o desenvolvimento da pesquisa mesmo. Isso é discutido com o orientador, eventuais necessidades de mudar o foco, de mudar, de repente, a ideia da solução. A gente pode perceber no meio do caminho, olha, a solução que a gente pensava, de repente, não é a melhor, né? Tem outra que é melhor. Mas a gente tem que ter uma ideia de saída, né? Então, uma proposta de solução, descrição clara da solução e sua viabilidade de construção. O que, nesse momento, essa solução, essa hipótese de solução não pode é ser flagrantemente absurda, né? Flagrantemente inviável. Temos que pensar minimamente aí na sua viabilidade. Como o foco do projeto é justamente sempre buscar soluções para problemas práticos, problemas concretos, evidentemente que esse também é um item que tem um peso maior aqui, 1,25. Né? Qual seria a nossa proposta de solução? Depois é a metodologia, né? Isso qualquer projeto de pesquisa tem, procedimentos metodológicos, então coerência e detalhamento das etapas necessárias para a efetivação do projeto. Ou seja, como que eu vou desenvolver o projeto? Provavelmente é possível, né? Embora não necessariamente, mas eu recomendaria, se eu como orientador, vamos usar a metodologia do Design Thinking, né? Que é próprio, né, para trabalhar desenvolvimento de projeto. E vamos passar por tais e tais etapas. Vamos fazer uma pesquisa do público-alvo. Vamos fazer, né, a própria prototipação é um estágio, né, metodológico. Enfim, tem as fases, né, encadeadas numa sequência lógica. Então, a gente descreve o que precisa ser feito, enfim, para desenvolver a pesquisa, do ponto de vista do fazer mesmo. Depois, nós temos o cronograma de atividades, e aí tem que ser um cronograma factível. Vocês vão ter 12 meses para desenvolver a pesquisa, se ela for aprovada. Então, eu não posso propor nada que um avaliador olhe depois e fale, isso aqui está, né, tá dando um passo maior que a perna, né? Está propondo algo que é muito ambicioso e que é muito difícil, ou até inviável de fazer em 12 meses. Então, não quero impressionar o jurado, né? Proponham coisas factíveis. Tem 12 meses, a metodologia vai falar as várias etapas que têm que ser feitas, né? E aí vamos pensar, né? Quanto tempo que leva para fazer cada parte, e tem que caber ali nos 12 meses. Tem que ser numa sequência lógica também, né? Nada de colocar o carro na frente dos bois. Então, isso tudo bem discutido aí com o professor orientador. Depois eu tenho que dizer aqui alguns resultados que eu espero chegar no fim da pesquisa. Novamente, isso aqui é uma expectativa de início, é apenas para nos dar um norte, mas não vai ser uma camisa de força, porque durante a pesquisa podemos ter novos dados, novos conhecimentos que vão me levar até para uma proposta um pouco diferente, ou até bastante diferente, que vão exigir outros resultados. Mas nesse ponto de partida, que resultados poderíamos esperar, né? A aderência e a viabilidade dos resultados aos objetivos do projeto. Então, eu vou ter que dizer, olha, o que eu espero, onde eu espero chegar e como que isso se relaciona aos objetivos. Lembra que no início eu coloquei,
objetivo, que é onde eu quero chegar. E agora, esses resultados que eu estou aqui projetando, eles atenderiam os objetivos? A gente tem que propor, né? Tem que buscar resultados que possam atender os objetivos. Ah, eu não estou conseguindo, o resultado aqui talvez esteja além do que 12 meses me permite. Então, talvez você tenha posto um objetivo ambicioso demais ou abrangente demais lá no início. Então, dá uma revisão aí no objetivo para depois ter um resultado que você consiga alcançar ou tenha um pouco mais de certeza que pode ser alcançável. Cenário de aplicação e impactos. Bem, você vai propor uma solução para um problema de um determinado público-alvo e o cenário de aplicação justamente é a realidade do público-alvo, né? Isso a proposta é sempre no sentido de algo que possa ser aplicado à realidade, né? O cenário de aplicação. Qual seria esse cenário? Onde ele poderia ser aplicado? E que impacto a gente espera alcançar, né? Um impacto que pode ser, de repente, tem alguma métrica que possa ser alcançada, mas também algumas coisas não tão mensuráveis, embora tangíveis, né? Mas o impacto geralmente ele se aponta na direção de melhorar a vida das pessoas, né? Dentro daquele problema que a gente resolveu trabalhar, a gente quer ter um impacto, né? Um impacto social, um impacto no mercado, um impacto na comunidade, enfim, que signifique uma melhora né, das condições dessas pessoas que a gente está atendendo. Depois vem a TLR. Eu já vou ter aqui para finalizando, já daqui a pouquinho, né, o nosso webinar. Eu vou passar rapidamente para essa tal tabela do TLR. Isso aqui é uma coisa específica aqui do mundo, né, da iniciação tecnológica, do mundo do empreendedorismo e da inovação, mas também não tem nenhum bicho de 7 cabeças, né? Nível de maturidade tecnológica. Por que isso? Porque vocês podem ser, assim, absolutamente iniciantes nisso, mas já podem, eventualmente, também já ter algum conhecimento mais aprimorado a respeito. Também poderia acontecer de que você já desenvolveu um projeto num PIBIT anterior ou numa outra instância que não PIBIT, mas você já vem desenvolvendo um projeto, às vezes até como uma iniciativa pessoal, então você já não começa do zero. Então você já estaria num nível de maturidade mais à frente. Mas significa você indicar de que nível que você parte e que nível que você espera alcançar, tá? E aqui, vocês vão ver que tem uma gradação, né? O nível vai aumentando, mas eu queria que vocês tivessem claro o seguinte: não forcem de colocar, o meu projeto vai trabalhar no nível mais alto de maturidade, tá? Porque isso pode soar como algo que está fora da realidade, né? Fora do seu ponto, está distante do seu ponto de partida, considerando que você tem 12 meses para trabalhar, então não adianta indicar lá que eu vou chegar num alto nível, no mais alto nível de maturidade, tá? Não é isso que vai diferenciar um projeto do outro, mas é de você demonstrar aqui que você tem consciência de qual é o seu nível de maturidade. Ou seja, não estabelecê-lo fora da realidade. Isso que é importante, isso que vai ser avaliado. Então, vou falar aqui da tal TLR, mas ainda, para terminar o projeto, tem o item das referências, né? As referências que devem seguir as normas da ABNT. Isso acho que não é novidade para ninguém, né? Mas veja, tudo isso é no tamanho de 6 a 10 páginas. É uma coisa realmente curta, tá? Bem objetiva. 6 a 10 páginas, folha tamanho A4, entrelinha 1,5, o corpo do texto Arial, corpo 11, tá? Tem as demais condições de formatação, vocês conferem tudo isso no anexo 2 do edital. Mas aqui é para dar uma ideia de tamanho para vocês. É algo factível, tá? Dá para fazer ainda nesse mês de março, assim, desenvolver. É projeto, não é fazer a pesquisa. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu tenho que fazer a pesquisa agora? Não, aqui agora é um projeto. Se aprovado o projeto, você vai fazer a pesquisa entre agosto deste ano e entre setembro deste ano e agosto do ano que vem. Ok? Bem,
Então, esse é o tamanho. E sobre a TLR, vamos lá. Então, tem TLR, aliás, né? O Technology Readiness Level, nível de maturidade tecnológica, tem do nível 1 ao nível 9, tá? Então, nível 1, ideia da pesquisa que está sendo iniciada e esses primeiros indícios de viabilidade estão sendo traduzidos em pesquisa e desenvolvimentos futuros. Muitos de vocês são absolutamente iniciantes e podem estar aqui, TLR1. Mas a gente sabe que a iniciação permite ir um pouquinho além, né? Dá para fazer um protótipo, ainda que um protótipo simples. Então, dá para almejar alguns níveis mais adiante. Então, vejamos, por exemplo, TLR2, nível 2. Os princípios básicos foram definidos e há resultados com aplicações práticas que apontam para a confirmação da ideia inicial. Então, geralmente, um projeto de iniciação tecnológica pode almejar, ao final, chegar aqui. Isso quando já não é um projeto que está dando continuidade a um projeto anterior, né? Porque aí dá para ir mais adiante. Mas um primeiro passo, né, nessa caminhada, talvez aqui TLR2 seja bem factível, ou ainda TLR3. Né? Ó, em geral, estudos analíticos e ou laboratoriais são necessários nesse nível para ver se uma tecnologia é viável e pronta para prosseguir para o processo de desenvolvimento. Nesse caso, muitas vezes é construído um modelo de prova de conceito. Então, talvez você consiga, né, no seu planejamento, até falar, olha, até o fim da pesquisa, eu consigo fazer um protótipo e dar uma testada nesse protótipo, né? Ou seja, eu pego ele, mostro para as pessoas do público-alvo e tenho um feedback a respeito disso. Então, TLR3 não seria um absurdo aqui também não, tá? E, em alguns casos, até TLR4. Coloque-se em prática a prova de conceito, que consiste em sua aplicação em ambiente similar ao real, podendo constituir testes em escala de laboratório. É claro que aqui eu estou usando a linguagem do edital e talvez aqui vocês falem, isso aqui tem mais cara de um projeto, talvez lá na área de engenharia e tal. Então, vamos adaptar isso aqui à nossa realidade. Quando falamos de laboratório aqui, né, estamos falando de construir, de repente, um modelo, né, sei lá, de repente envolve produzir uma publicação, né, um veículo. Então, eu formato esse veículo, essa publicação, e mostro isso para o meu público-alvo. Né? Se eu chegar nesse nível de um protótipo um pouquinho mais avançado, posso almejar aqui uma TLR4. A partir daí, eu diria que para uma iniciação tecnológica já está um pouquinho distante, então não forcem a barra. A não ser, repito, que você já vem de um projeto anterior e agora você pretende dar continuidade. Ou um outro estudante que fez uma primeira parte, ele está terminando agora e você vai dar continuidade, tá? Porque pode acontecer isso também. Então, já pega a coisa que já não está no zero, já está num estágio um pouco mais avançado, aí você pode avançar mais. Temos a TLR5, a tecnologia deve passar por testes mais rigorosos do que a tecnologia que está no nível anterior, né? Validação em ambiente relevante de componentes, experimental, configuração física final, capacidade de produzir um protótipo, só que aqui é um protótipo já mais acabadinho mesmo, né? Já mais próximo daquela versão final. Ainda não é versão final, mas é mais próximo, tá? TLR6, tecnologia constitui um protótipo totalmente funcional ou modelo representacional, sendo demonstrado em ambiente operacional. TLR7, o protótipo está demonstrado e validado em ambiente operacional. TLR8, tecnologia foi testada e qualificada para ambiente real, estando pronta para ser implementada em um sistema ou tecnologia já existente. Aqui está próximo, né, de ser lançado, vamos dizer, no mercado, né, TLR8. E, por fim, a TLR9, que é colocar de fato no mercado, né? A tecnologia está comprovada em ambiente operacional, né? Todos os testes foram feitos, tudo foi validado e a produção está estabelecida. Veja, só para vocês saberem que essa escala ela existe e vai até TLR9, mas em iniciação tecnológica a gente não vai chegar, né, num TLR9, é muito improvável, né, a não ser que estejamos em condições muito especiais. Então,
não forcem a barra. Não vai colocar, vou lá colocar lá no meu projeto que eu vou chegar num TLR 9 e não é bem isso, né? Aí o avaliador vai olhar e falar assim, não, essa pessoa tá viajando um pouco, né? Não está muito consciente do que está querendo fazer. Então, sejam realistas. Entre TLR 1 e TLR 3 é o mais comum, né, para um projeto de iniciação, excepcionalmente um TLR 4. Tá? Vocês vão indicar o nível que vocês imaginam que vão alcançar ao final do trabalho e vão indicar isso no projeto. Tá? Isso que é a tal da TLR. Aos orientadores, eu agora não sei se tem algum professor orientador aqui na audiência, mas eu vou dizer aos orientadores que o máximo que cada um pode orientar ao ano são 4 projetos. Tá? Então, cada orientador tem até 4 vagas. Conversar o que com o orientador e o orientador conversar o que com o estudante? Primeira coisa, né? Quais problemáticas dialogam com os projetos do orientador? Então, qualquer projeto de iniciação do estudante tem que ter uma aderência com a pesquisa do orientador. Todos aqueles que estão na lista dos professores orientadores, obrigatoriamente, eles têm que ter pesquisa. O Mackenzie exige. Então, não vai ter o caso de, o meu orientador não tem pesquisa. Se não tiver, tem algo errado aí com o professor, né? Porque o Mackenzie exige que a gente tenha pesquisa, tá? Quais problemáticas que dialogam com os projetos do orientador? Primeira coisa, conversar com ele. O orientador precisa ter isso cadastrado, né? Ele tem o seu projeto, o projeto do orientador tem que estar cadastrado na plataforma de cadastro de projetos da UPM e do Lattes. Porque o aluno vai indicar no seu projeto, lá tem um formulário de preenchimento na submissão, que ele tem que dizer, olha, o projeto do meu orientador é esse, né, na linha de pesquisa tal. Isso depois é cruzado, né, com as informações que o professor colocou lá na plataforma de cadastro dos projetos dos professores. Vai ter esse cruzamento de dados. E tem que estar no currículo Lattes do professor também. Tá? É possível, olha só, atenção orientadores, é possível o orientador definir um projeto mais amplo. O ano passado tivemos, né? Não sei se a professora Márcia Detoni está conosco aqui agora, ela é do jornalismo, mas ela fez assim o ano passado. Ela trabalha com podcast, né? E aí ela fez um projeto mais amplo, né? Um projeto de desenvolvimento de um podcast, uma coisa mais completa. E o que ela fez? Ela fatiou o projeto. Pegou uma parte do projeto e submeteu com um estudante, e a outra parte com o estudante número 2. Então, um projeto maiorzão ele pode ser fatiado em projetos menores e cada estudante submete uma parte dessas. Aí é quase trabalhar em equipe, né? Embora cada um seja responsável pela sua parte. Né? Cada orientando submete um projeto com foco mais específico nesse caso. O referencial pode ser comum. Tá? O referencial que vai ser usado, se for um projeto fatiado em vários, pode ser comum. Né? Esses estudantes podem usar o mesmo referencial, mas tem que ter a parte específica, que tem que ser diferente. Então, novos projetos também podem dar continuidade ao desenvolvimento de trabalhos anteriores. Então, de repente, você já orientou um projeto no ano passado, o que vai terminar esse ano, e, de repente, o próprio aluno pode, de repente, concorrer a uma nova bolsa, ou chegar um outro estudante e partir de onde o outro parou e dar continuidade. Essa é uma possibilidade também. Está no edital sobre isso o seguinte: quando houver mais de um projeto do mesmo orientador, relacionado ao mesmo tema, cada projeto deve ter redação própria, objetivos diferenciados e metodologia diferenciada em pelo menos 2 aspectos. Sabe? Pode ter até uma parte do projeto que é igual, é idêntico, mas pelo menos 2 aspectos tem que estar diferenciado, quando tiver mais de um projeto como esse aí, fatiado de um maiorzão. Tá? Então, essa é uma estratégia que o orientador pode adotar com um grupo de alunos. Estamos chegando no fim, viu, gente? Para submeter o projeto, vocês vão ter lá na página da Coordenadoria de Inovação e Tecnologias, né? Site do Mackenzie, na home você vai lá em Pesquisa e Inovação, depois em Ambiente de Inovação e Empreendedorismo e dali em Iniciação Tecnológica. Tem um arquivo de Word lá que vocês podem baixar, que é mais fácil, né? Na vez de ficar copiando do edital o modelo, já baixa lá nesse lugar aqui um arquivo do Word que já tem lá a estrutura do projeto, é só você ir preenchendo. Tá? Então, tem um modelo lá disponível.
Vocês vão precisar de um histórico escolar, né? Então tem que entrar no TIA, pedir um histórico escolar atualizado. Precisa do currículo Lattes atualizado, tanto do orientador como também do estudante. Se você não tem o currículo Lattes, tem que ir lá na plataforma Lattes, né, no CNPq, e abrir online mesmo, né, uma conta, criar o seu currículo. No começo, não tem o que colocar no currículo. Tudo bem, você vai colocar lá, né, que você tem ensino médio, que você está graduando, né, de determinado curso. Se você já tem alguma coisa, você coloca o que tem, não importa se é pouco, mas você tem que ter lá inscrição no currículo Lattes, tem que ter o mínimo lá dentro, tá bom? Precisa, claro, submeter o arquivo do projeto e, importante, não pode ter identificação no arquivo, dentro do arquivo do projeto. Não pode ter nada que possa revelar a identidade, tanto a sua quanto do professor orientador. Tá? Então, isso é importante porque a avaliação é feita por avaliadores internos e externos, e é a gente chama de avaliação cega, né? Para não favorecer ninguém, a gente não sabe de quem é o projeto. Então, não coloque identificação. Identificação só vai no formulário de inscrição. Bem, inscrição, então, é até o dia 31 de março, né? Tem até o fim do mês, então, às 17 horas. Aqui eu vou pedir uma atençãozinha, porque vocês podem, de repente, confundir com o PIBIC, que o PIBIC a inscrição é até 20 horas. Eu não sei por quê, mas a do PIBIC é até às 17 horas. Ambas no dia 31 de março, mas do PIBIC um pouquinho mais cedo, às 17 horas. Tá? Não vai submeter o projeto às 16h59, né? Por favor. Porque o orientador, quando você submete um projeto, vai por e-mail uma notificação para o orientador que ele tem que dar um ok lá, né? Tudo isso tem que acontecer a tempo, né? Então, antes do prazo, submete lá, vai o e-mail, o orientador dá um ok, e o diretor da unidade também, né? O diretor do CCL também vai dar essa anuência. Isso é um ritual, um rito que está no edital, tá bom? E fico à disposição, né, para que vocês possam... Agora vai começar a aula da noite, temos alguns minutos, se tiver alguma pergunta rápida eu posso responder aqui, mas dizer também que vocês podem me mandar mensagem, tá? Temos aqui o e-mail, o meu e-mail da representação é o ccl.empreende@mackenzie.br. Na quinta-feira, não sei se você já está sabendo ou não, mas na quinta-feira nós vamos ter, às 11 da manhã e às 17 horas, junto com a coordenadoria de pesquisa, então eu, o professor Roberto Gondo, o professor Patrício, nós vamos falar sobre, eles vão falar sobre iniciação científica e eu também iniciação tecnológica, né? Só que de uma maneira bem mais breve. Aqui eu fiz uma explanação mais profunda, tá? Mas ainda teremos na quinta-feira e vocês poderão tirar algumas dúvidas. E no dia 24, teremos também às 11 da manhã e às 18 horas, aí é plantão de dúvida mesmo. Estaremos online novamente, só para tirar dúvida, né, fazer ajustes, né, porque aí já se aproxima, aí já estaremos a uma semana do fim do prazo. Então, mas de qualquer forma, está aí o meu e-mail, tá? Fico à disposição. Eu estou no Mackenzie praticamente todos os dias, mas no CCL é mais fácil me encontrar nas terças-feiras pela manhã, quarta, quinta e sexta à tarde, tá? Enfim, me acionem, tá? Não fiquem constrangidos. Então, agradeço aqui, em nome da representação de inovação e empreendedorismo do CCL, tá? Que é a minha função aqui, e em nome da Coordenadoria de Inovação e Tecnologias e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, ok? Muito obrigado, e rapidamente aqui, porque estamos no finzinho, né? Já estou estourando um pouquinho o tempinho, mas se tiver alguma questão mais urgente, posso responder já.